Continuando, esse lugar certamente não é as quatro paredes levantadas, não é, aos milhões nas suas costas, como diz Miqueias 3:11, edificaram o Senhor com sangue, não é? Esse lugar não é aquele templo ou aquele buraco gigantesco de não sei quantos metros quadrados e de profundidade ali na Armênia, na Ayrton Senna do metrô, aqui ali na zona norte de São Paulo. Não, esse lugar não é aquela construção parada ou embargada pela justiça, não sei, do R.R. Soares. Milhões de grana do povo, dos seus fiéis, e o buraco está lá abandonado, cheio de água, próximo da marginal do Tietê, ali colado com a Igreja Católica ali das Almas, tá lá o espaço que era para ser o templo agora do Edir Macedo, do R.R. Soares, cunhado de Macedo. É uma disputa de templo, sabe? Eu acho que Deus é um ou Deus é vários, porque em qual casa ele vai morar? Qual templo ele vai morar, hein? Estranho, né? Parece que Deus, todo mundo quer dar casa para Deus, mas no fundo não passa de um lugar religioso, de um shopping, de um templo, de mansões com espaço para ter mais gente para dar dinheiro. Bom, muito bem. Deixa eu... Olha só. Ai, ai. Recitando a fala do próprio Yeshua, esse templo, aonde os olhos de Deus estão abertos e os ouvidos dele, os olhos estão atentos, os olhos estão abertos e os ouvidos estão atentos. É aqui, ó, dentro de você, ser humano, homem, mulher, jovem, adulto, adolescente, idoso, independente da cor da sua pele, independente do seu gênero, independente do seu partido político, independente, quando se fala em partido político é meio complicado. Pelo que vimos aí, é meio complicado. Independente se você é rico ou se você é pobre, independente da sua religião, cristã ou não cristã, se você frequenta algum lugar ou não, é aqui dentro. Quando nós nascemos, a ciência diz que nós herdamos 72% da carga genética, do DNA do nosso pai. E herdamos também da nossa mãe. Você não foi gerado no ocaso. Você não é fruto do nada, de uma explosão, de um Big Bang. Você é fruto de um projeto de amor, de inteligência espiritual. Você está aqui para viver, fazer acontecer os desejos lá em cima da espiritualidade. E o desejo deles é que sejamos bons, felizes, alegres, amáveis, respeitadores, criadores também, preservadores do mundo, amantes da natureza, dos animais, amantes de nós mesmos, dos nossos semelhantes. Só isso. Só isso. Portanto, não é dentro de uma construção com vergalhão de concreto que custa milhões, quando você não tem uma casa, quando você paga um aluguel, quando você sofre para ter uma guarnição, um direito de dormir, ter um teto sobre a sua cabeça. A casa de Deus não é esse templo onde você vai. Milhões é gasto lá. Um pouquinho do que é gasto lá, fora outras coisas dos líderes, poderia comprar a sua casa, poderia comprar a sua casinha,
poderia te dar dignidade, honradez, guarnição. Poderia tirar você do aluguel. Poderia tirar você da lista daqueles que vão ser processados por um juiz, porque você não teve condições de pagar aluguel devido à pandemia ou devido ao desemprego, e agora você recebe uma ordem, uma documentação do oficial, uma intimação do oficial de justiça, porque a imobiliária, o dono da casa, colocou você na justiça, e você terá que desocupar, senão a prefeitura vem com polícia e tira todos os seus móveis e joga num depósito qualquer, num galpão qualquer da vida. Mas o seu pastor, além de ter a mansão dele, o império dele, que é o templo, ele tem as mansões e a casa dele bem guardada. Isso não é de Deus. Deus não está atrás disso. Deus, o verdadeiro, não está nesse negócio. Vamos lá então. Recitando a fala do próprio Yeshua ou Yahushua, como você quiser. Ele disse em Mateus 21:13: não se enganem, podem ficar com raiva de mim, mas eu vou falar a verdade. Não se enganem. O lugar onde você vai com banco, carpete, altar, nem sei por que inventaram essa história de altar, não deveria ter altar ali, altar é lugar de matança. Cadeira de Moisés, como está no meu YouTube, aqui tem uma live, a cadeira de Moisés e o banquinho de Jesus, muito boa, você vai ficar feliz. Esse lugar com paredes, com toda a arquitetura gótica ou arquitetura religiosa para mexer com a sua cabeça. Nem Jesus se agradou desse lugar. Veja, em grego. Cain legon, Mateus 21:13, Jesus dizendo, Cain legon autos grafon, mo oikos, kaleon oikos proseuke, rimeis de poion, spelaion leistens. O que Jesus está falando aqui? Em hebraico agora. Vayomen alechem chen, katuv, ki veiti beit tefilach, ikare veaten, semeten oto limiarat, paritzin. O que Jesus está falando em grego e em hebraico? Quer saber? A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Covil é o quê? Cova. Quem mora numa cova? Serpentes. Cova é uma coisa, toca é outra, caverna é outra. Cova. Quem mora numa cova é uma serpente, numa toquinha é uma serpente. Cova também é lugar de cadáver, de sepultura. Presta atenção nisso. Hã? Mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Sepultura de ladrões. No tempo de Jesus, na Palestina, naquele tempo, as pessoas segregadas e repudiadas pela sociedade, marginalizadas, como pessoas perturbadas, endemoniadas. Que o demônio não tem nada, mas era perturbação, como convulsão ou coisa lunática relacionada à lua, na crendice do tempo. Pessoas doentes, discriminadas como leprosos, mendigos e até mesmo condenados, prostitutas. Não tinha onde dormir, onde morar, porque ninguém lhes dava hospedaria, casa. Eram considerados imundos, abomináveis. Então eles tinham que ir para fora da cidade. E eles moravam onde?
lá onde moravam. Dormiam onde? Lá onde dormia o endemoniado de Gadara, que tinha problemas de traumas, de revolta, problemas mentais. De tão dura que era a lei religiosa para com essas pessoas. Tão perversa, insacível por dinheiro, por monopólio. E as pessoas entravam nesse estado de raiva, de ódio, de ira, de nervosismo, de protesto. Eram jogadas para fora. Iam dormir aonde? Nas covas, nas catacumbas dos cemitérios. Jesus diz que os fariseus, os religiosos, os bispos de sua época, ou é ou não é, ou sim ou não, os Malafaias de sua época, os Macedos de sua época, os Valdemiros de sua época, os R.R. Soares de sua época, sabe? Os André Valadão de sua época, os Davi Miranda de sua época, os Manuel de Melo de sua época, os Estevão Hernandes e Sônia Hernandes de sua época, os Marco Feliciano de sua época, e toda essa corja de batista, protestante, toda essa corja, os Manuel Ferreira e o José Wellington Bezerra de sua época, foram considerados ladrões e transformaram a casa de Deus em cova, aonde se escondem serpentes e aonde se escondem morcegos, baratas, centopeias, aonde se escondem ossos e corpos em decomposição. Essa é a realidade do templo, da igreja, das denominações, da filial, da regional, da matriz, da catedral, da paróquia, da sinagoga, dos templos, hoje. Não há Deus aí, não há Espírito Santo aí, não há Ruach HaKodesh aí, não há Shekinah, a glória do Senhor, não há graça, não há Espírito, não há entendimento, voz, fala, ensinamento de Evangelion de Jesus ou Yeshua ou Yahshua nesses lugares. Não há o mínimo respeito nesses lugares. Não há vida. Por isso, Yeshua vai dizer em Mateus 23, 23, vocês não entram, não deixam aqueles que querem entrar no reino. Vocês transformam eles 2 vezes réus do inferno, condenados, sem saber o porquê, mas são réus, são julgados com todo o sortilégio. Sortilégio não é sorte, não. Sortilégio é praga, as coisas ruins, maldições. As pessoas são jogadas, são condenadas, não é? Como réus, inocentes. Não sabem o que estão fazendo. Você é um inocente, até certo ponto, aí dentro do sistema religioso, dentro da igreja. Mas você está sendo julgado como alguém que tivesse cometido um erro, um pecado grave. É como um tribunal do júri. É como uma audiência, um julgamento. Você está lá sentado diante do juiz. O juiz é o pastor, são os seus aliados, não é? São os seus parças, são os obreiros, são os profetas, são os fofoqueiros, são os presbíteros, são, enfim, toda a sua equipe, aquelas irmãs fofoqueiras de Birote, que se diz profeta, o Manadir da vida. Sabe? E você é julgado constantemente. Ali dentro dessa sepultura que é a igreja. Você não sai de lá. Você fica preso dentro dessa sepultura, porque a palavra inferno em hebraico é Sheol. Sheol quer dizer sepultura.
e sepultura, de forma metafórica, eu quero passar para você, é a tua igreja, é a tua denominação, é o lugar que você frequenta, são as doutrinas e as regras, as manipulações que ele coloca na tua cabeça, os dogmas pesados. Você é julgado porque você tomou uma cerveja. Você é julgado porque você usou uma bermuda. Você é julgado porque você, irmã, pintou o cabelo. Você é julgada porque você passou um batom ou um blush no rosto, ou pintou o olho, ou cortou a ponta do cabelo. Você é julgada porque você usou uma joia, um colar, ou uma saia até o joelho. Você é julgada porque você colocou uma calça comprida, uma calça jeans. Você é julgado porque você isso, porque você jogou bola, porque você viu televisão. Você é julgado por tantas coisas idiotas. Isto é cova. Eles são ladrões. Eles são demônios que julgam, não entram no céu. E também não deixam que você entre, que você viva esse céu, que você viva essa maravilha, que você viva essa graça, que você viva essa beleza, essa liberdade, uma vida saudável. Eu posso jogar bola, eu posso tomar cerveja se eu quiser, eu posso tomar caipirinha se eu quiser, eu posso ir num show, eu posso fazer o que eu quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Eu posso, sabe, assistir uns jogos de futebol, eu posso viver a minha vida em entretenimento e alegria, porque isso é vontade de Deus, que nós vivamos felizes. Mas quando você vive dentro de um lugar desse, não se engane. Você não está servindo a Deus, não está adorando a Deus, não está vivendo, não está sentindo Deus na sua vida. Você ficou antissocial, um ET. Você perdeu vínculos com os seus colegas, perdeu vínculos com as suas colegas, perdeu vínculos com os seus amigos, perdeu vínculos com os seus familiares, até com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô. Porque eles tomaram a tua alma, a tua cabeça, a tua mente. Se já no tempo dele, Yeshua, Jesus, ele já sabia e revelava ao povo que não havia nada ali, naquele templo, dentro daquela construção magnífica, com exceção dos utensílios, móveis, a mobília, os adornos, e decorações luxuosas para impressionar os judeus. E também havia um bando de serpentes, lagartos, peçonhas venenosas, escorpiões. Havia um bando de urubus, abutres e tatus que comem carne em decomposição. Olha que profundo. Por isso Yeshua vai dizer também que onde estiver o corpo, aí estará as águias, os abutres, para comer este corpo. Você se acha membro do corpo de Cristo, misticamente falando? Metaforicamente falando? Espiritualmente falando? Está na hora de você ressuscitar, acordar, se curar através destas palavras. Eu trago estas palavras de graça, porque Jesus disse: de graça recebeste, de graças dai. Eu trago esta palavra para te curar, para te libertar. Assim como esse grande iluminado homem de Deus. E aqui eu não estou adorando e exaltando ele não, porque eu sei que ele é. A gente conversa. O meu amado irmão Alex Sampaio, um homem iluminado de Deus. E todo homem que é iluminado de Deus, viu, Alex, passa uns perrengues na vida, sofre perseguições, né? Também como o irmão Fabiano Santana, o Alex Sampaio, Fabiano Santana, são irmãos que estão morando aqui dentro do meu coração. Temos a mesma visão, é como se o Espírito, ou os Espíritos, os anjos de Deus, os mentores falassem pelo Espírito Santo. Olha, vão ligar um com o outro, porque eles estão na fiação, como dizem os pentecostais. Então, o convite
convite do Espírito Santo é que você não se desvie da espiritualidade, da palavra de Deus, mas que você se desvie do caminho largo, da porta larga, da multidão em massa, do show, do teatro, gospel, dos points, dos clubes e grêmios que são as igrejas hoje. Menos casa de Deus. Jesus já disse lá no começo. E ele disse para a mulher samaritana também, que naqueles dias os verdadeiros adoradores do Eterno o adorarão em espírito e em verdade e em obras para conjuntos. Nem aqui em Jerusalém, nem aqui em Jerusalém, no templo, não haverá mais o templo, nem nos muros, nem nas águas do Rio Jordão, nem nas terras do Monte Moriá, nem nas terras do Monte Horebe, ou Monte Carmelo, ou Monte Sinai, nem na Pedra Negra, nem na cúpula do templo, na cúpula da rocha, mas em espírito e em verdade. Se Jesus disse essas coisas e ensinou, porque você teima, porque você sente a necessidade, porque você se tornou esse nóia, esse doente, esse dependente químico de igreja, de culto de domingo, culto de terça, culto de segunda, culto de quarta, culto da família, culto da libertação, culto do empresário, culto disso, culto do amor, culto do Espírito Santo, culto público, culto de doutrina. Por que você se tornou tão doente? Walking Dead, zumbi, morto-vivo no sistema religioso. Vou terminar aqui por não ficar muito extenso.